Eu navegarei no oceano do Espírito, ali caminharei ao Deus do meu amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala, Senhor Jesus, que o teu servo te escuta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como Pentecoste, me enche-me de novo. Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez com a palavra de Deus, louvando a Deus e agradecendo. Aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, esse alcançará o reino de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, as dificuldades aumentam, as tristezas também vêm, parece que tudo vai desabar, mas quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, não há mal que dure para sempre, e as portas do inferno não prevalecem, porque Deus, ele conhece cada coração, cada pessoa, cada um tem uma digital diferente. E nós hoje viemos falar do Evangelho de Deus, e continuando com a palavra de Deus, aonde Jesus coloca novamente uma mensagem direta para nós: deixar as crianças e não impeçais de virem até mim, porque pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Voltando a falar de quê? Daquelas promessas que a criança ela é pura, a criança não tem um olhar de ganância, de ambição, criança tem um olhar de singelo, de fragilidade. Então é quando ele compara as pessoas como criança. Se você quiser alcançar o reino de Deus, faça-se como criança, seja uma pessoa que não tenha ambição, que não tenha algo que venha mudar o seu coração e a sua mente. E Jesus, ele continua falando, e assim ele impõe as mãos sobre elas, e dali ele parte. E logo chega a mensagem de hoje, que fica em Mateus 19, 16, 22, aonde Jesus fala de um jovem rico. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus possa nos dar discernimento da palavra, que Deus possa nos colocar as palavras em nossa boca, mas também Ele possa colocar em nosso coração. A palavra diz assim: alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza,
pois possuía muitos bens. Essas são as palavras da salvação. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua palavra, dessa imensidão de riqueza, Senhor, eu venho na Tua presença lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor envia o Espírito Santo. Coloca, Senhor Jesus, discernimento, Senhor Jesus, a cada palavra que sair da minha boca, para que ela possa ser canal de graça, canal de ensinamento, canal de bênção na vida de cada um dos seus filhos que seguem, Pai, a Tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, eu entrego para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Hoje, Jesus nos coloca numa simplicidade. Olha só o começo dessa mensagem. Ele nos coloca para ensinar como não se apegar a coisas desse mundo. Tem muitas pessoas que estão se apegadas a bens materiais, tem muitas pessoas que morrem por bens materiais, tem muitas pessoas que direcionam a sua vida a bens materiais, sabendo que tudo passa. No caixão não vai caber nada. No caixão não vai caber carro, não vai caber casa, não vai caber bicicleta, não vai caber nada. Mal vai caber você dentro do caixão. E ainda as pessoas estão se apegadas a bens materiais, aonde a traça, a ferrugem não vai faltar. Então, hoje Jesus ele nos dá essa direção, essa simplicidade da palavra, aonde ele encontra, aonde esse jovem rico, ele chega para Jesus e diz que ele quer uma vida nova, ele quer algo novo, mas Jesus ele direciona a ele. Jesus fala para ele: quando ouviu essa palavra, antes de ouvir, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Quem faz isso hoje? Essa é a pergunta. Quem faz isso hoje? Quem tem algo para poder dar e mesmo assim não dá? É difícil a situação nós que estamos vivendo hoje, nas dificuldades financeiramente falando, nas tribulações do dia a dia. Muitas pessoas estão configuradas num algo de é meu, e nada é dos outros, principalmente de Deus. E Jesus coloca essa simplicidade. Uma pessoa, um jovem rico que conhecia os mandamentos, os decretos, as leis, mas tinha um coração voltado, se apegado aos bens materiais. E quando ele fala para ele: larga tudo e segue-me, ele está falando para ele largar tudo o que é desse mundo, do que é terreno. Mas muitas das vezes apegamos a algo que nos deixa nos afastar. Então ele pega, porque para você alcançar o reino de Deus, você tem que desapegar das coisas desse mundo. E aí ele começa nessa simplicidade a dizer, a explicar esse jovem rico. E às vezes entendemos, conhecemos a palavra de Deus e ainda temos dúvidas do que nós realmente queremos. Às vezes estamos fundados dentro da igreja, firmados na igreja, mas ainda não entendemos que o reino de Deus não é você aguardar, acumular algo que não nos pertence. Você tem que desapegar. E ele coloca essa simplicidade. Jesus nos ensina hoje a nos desapegar das coisas desse mundo. Porque se você quer o reino, isso tem que passar. E ele convida para o verdadeiro caminho. Ele coloca esse jovem rico, como coloca eu e você, no verdadeiro caminho. Aonde é ele o verdadeiro caminho, é ele que é a verdade, é ele que é a vida. Esse jovem seguia os mandamentos de Cristo, sabia o que era certo, o que é errado, mas mesmo assim, ele diz assim para Jesus: espera aí, Senhor. Ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom?
Um só é bom, somente Jesus Cristo é bom. O resto, deixa passar. Às vezes você fala, mas o irmão é bom, mas o fulano é bom. Não, ele é mais ou menos, porque Jesus, ele é bom. Ele que vai fazer você alcançar essa vida eterna. É Ele que vai te guiar nos caminhos das dificuldades. E aí ele faz essa pergunta: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E ele perguntou quais? Quais? E quantas vezes você está perguntando para Jesus quais os mandamentos você deve seguir? Mas esse jovem, ele buscava a palavra de Deus. Ele buscava Jesus na sua vida, entendia os mandamentos, os decretos, mas ele queria uma resposta, como todos nós queremos hoje uma resposta, mas não aceitamos a verdade, que é a palavra de Deus. O jovem que queria ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas hoje não querem ser melhor? Quantas pessoas não querem se doar mais? Quantas pessoas não estão em busca de algo? Mas um jovem com muito desejo de ir além das suas forças. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela está fraca. Às vezes a pessoa chega para orar, ela está fraca. Mas esse jovem, ele queria algo. Ele tinha força de vontade. Ele queria algo diferente. Só que às vezes nós também queremos esse algo diferente. Um jovem com o desejo de ir além das suas forças, de buscar um relacionamento com Deus. E hoje, meu irmão, você deve estar buscando esse relacionamento com Deus. Você deve estar perguntando, você deve estar falando para si mesmo: por que está dando certo na vida do irmão e na minha não está dando? Por que o meu irmão está prosperando e eu não? Por que as coisas... Você tem várias perguntas em seu coração, na sua mente, para falar para Deus, mas você não entendeu as respostas de Deus ainda. Então esse jovem, ele buscava essa resposta, ele buscava esse relacionamento. E quantos hoje não têm esse desejo de buscar uma intimidade, um relacionamento com Deus, mas ainda guardamos em nosso coração algo do mundo, que sempre está nos afastando da palavra de Deus? Às vezes escutamos a palavra, ouvimos a palavra, colocamos em nossa mente, mas ela não entra dentro do nosso coração. Nós estamos guardando ainda o que? As riquezas do mundo, que é o pecado. Quando a gente guarda o pecado em nosso coração, aí as coisas vão se fechando, as portas vão se fechando, e aí começa as dificuldades, porque quanto mais você busca a Deus, mais as dificuldades vão vir. E aí é o momento que você vai sair de si. Quantas vezes eu, Rogério, falando, não saí de si? Quantas vezes eu falei: peraí, por que está acontecendo tudo isso? Peraí, mas por que Deus não está agindo? Peraí, por que está acontecendo tudo isso? Parece que é um turbilhão de circunstâncias, de algo que desce. Eu costumo falar que é uma nuvem preta que está passando e o vento não está soprando, porque essa nuvem preta, ela estagnou, ela parou na sua cabeça, em cima de você, e você não está conseguindo sair desse mundinho seu, que é de nos desapegar das coisas materiais e deixar viver essa coisa carnal e viver para Cristo. Mas ainda, quando guardamos em nosso coração esse feeling do pecado, as coisas começam a mudar o caminho. Quando a gente está seguindo para frente, a gente está voltando para trás. Então esse jovem, ele queria algo novo, ele queria uma diferença, ele queria uma resposta. E ele começa a dizer para Jesus, ele fala: peraí, quais perguntou, qual respondeu? Não, Jesus pergunta, fala para ele fala: quais os mandamentos? E Jesus fala para ele: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe, amar teu próximo como a ti mesmo. E ele começa a explicar para ele. Imagina quantas pessoas hoje estão se suicidando,
autoextermínio, pessoas estão tirando a própria vida por causa de coisas que é desse mundo. Às vezes por causa de um relacionamento, por causa de algo que não conseguiu na vida. Às vezes está dando tudo errado e essa pessoa fala, peraí, eu sou um atraso na vida. E aí ela tira a sua própria vida. Pessoas fracas espiritualmente. E aí ele começa a explicar para ele, não cometerás adultério. Quantas famílias não estão sendo destruídas por causa de pessoas que estão buscando outros relacionamentos. E aí ele começa a dizer, falar para ele, não roubarás. Quantas pessoas hoje, se você andar para a rua, você é roubado. Quantas pessoas não estão cometendo roubo? Quantas pessoas não estão levantando falso testemunho? Ó, aquele irmão lá não sabe nada. Aquele irmão lá é um burrão. Aquele irmão lá é isso. Ah, olha só, aquele cara lá é ladrão. Já começa a difamar a pessoa, caluniar a pessoa. Está levantando o que? Falso testemunho dessa pessoa. Mas não conhece o coração dessa pessoa. Às vezes fala assim, ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe demais. E às vezes deixa de passar o conhecimento para essa pessoa que está precisando. Isso daí é falso testemunho, levanta falso testemunho. Quantas pessoas não estão honrando pai e mãe? Às vezes os pais estão falando, então vai lá, faça isso certo, caminha certo, vai no certo, não fica fazendo coisa errada, vai dormir cedo, cuidar da hora, olha só, cuidado com quem você anda. Quantas pessoas o pai está falando, a mãe está falando e os filhos não estão ouvindo, porque os filhos acham que sabem tudo. E não pegou o ensinamento dos avós, não pegou o ensinamento dos pais, e aí só está dando murro em ponto de faca. As pessoas não estão entendendo que pai e mãe, eles têm que ser honrados, até na hora da morte eles têm que ser honrados. E aí a pessoa vira e fala, mas como? Não consigo amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí que se pega. Quem que é o teu próximo hoje? Quem que é teu próximo? O seu próximo são as pessoas que estão dentro da sua casa, são aquelas pessoas que estão na rua precisando de algo. Como que vai amar essas pessoas? Você tem que amar como Jesus amou, você tem que fazer como que Jesus fez, é ir atrás. Como São Francisco de Assis, como São Francisco andava caminhando, como ele mostrava a caridade, o jeito de agir. Ele falou, peraí, eu tenho que ir atrás, eu tenho que mostrar esse caminho. Então ele tem que fazer, ele não precisa ir até as pessoas, mas ele demonstra com autoridade o que ele faz com a sua vida. Então nós temos que também fazer como São Francisco. Às vezes tem hora que nós temos que mudar o nosso caminho, amar o próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse-lhes, eu já lhe observo tudo isso. Que me falta ainda? Falta para cada um de nós ter um coração para conversão. Essa mensagem é uma mensagem de conversão para nós, para mim e para você. Se nós não convertermos, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, se nós não mudarmos as nossas trajetórias, nós vamos continuar seguindo esse caminho desse jovem rico. Medo de deixar tudo para poder seguir Jesus. É momento de você começar a refletir. A riqueza que trazemos em nosso coração é de tristeza, de rancor, de apegos, de medos, de traumas, falta de perdão. Essa é a riqueza que nós estamos trazendo dentro do nosso coração, que nós estamos caminhando com isso dentro de nós. Às vezes a pessoa acha que, eu estou rico sim, mas dentro do coração dele tem angústia, dentro do coração dele tem rancor, dentro do coração dele tem tristeza, dentro do coração dele tem os apegos da vida, os medos de poder ir para frente e dar errado. Então ele começa a ter traumas. O que é traumas? Traumas da infância, um abuso sexualmente, ou um estupro, é algo que vai mudando a pessoa. Então a pessoa fica fechada, ela fica amargurada, ela fica com isso no coração, e aí a vida estagna, ela não vai para frente, porque ela tem que se dar
esse perdão. Se ela não tirar isso do coração e dar esse perdão, a vida dela não anda. Essa é as riquezas que deixamos para seguir Jesus. Quando nós seguimos Jesus, nós deixamos tudo para trás. Nós temos que ir para Ele com o coração contrito, com o coração arrependido. Tudo passou, tudo o que era velho se passou. Agora nós temos que ser uma pessoa nova. Como? Veste nova, coração novo, pensamentos novos. E aí nós conseguimos conquistar a graça de Deus. É largar tudo para seguir Jesus. Definitivamente é deixar ou colocar nas mãos de Jesus a nossa vida, é fazer com que Ele tome posse do leme do nosso barco, é Ele que tem que mostrar a direção. Então nós temos que começar a fazer com que o nosso coração seja semelhante de Jesus. Mas como isso, irmão? Através do que? Da oração diária. É você rezar o terço, é você comungar, é você... mas irmão, mas eu não posso comungar que estou no pecado. Comunga espiritualmente. É momento de você falar com Deus, ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui. Toma o meu coração, por mais que eu estou no pecado, por mais que eu estou vivendo momentos de dificuldades, por mais que eu estou passando momentos que não consigo mais a tua presença, sentir a tua presença, mas o Senhor faz em mim uma morada, faz em mim uma pessoa abençoada na tua graça. Senhor, coloca as mãos e me torne como uma criança. Põe as mãos sobre a minha cabeça. É momento de você se humilhar para Deus. 1 Pedro fala que nós temos que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque no momento oportuno Ele vai nos exaltar. É momento de você voltar para Deus verdadeiramente, largar tudo para seguir o caminho de Deus. Aonde você tem estacionado a sua vida? Aonde você precisa, o que você precisa largar? Essa é a questão. O que você precisa largar para que a sua vida comece a seguir um caminho verdadeiro? Coloca a sua vida nas mãos de Deus e deixa que Ele faz nova todas as coisas. Quantos não têm esse desejo hoje? Eu pregando, falando aqui para você, se você sentir no seu coração, hoje, o que você precisa entregar para Deus, mas ainda você fala: isso daqui eu não posso me apegar, desapegar, isso aqui não, isso daqui eu não posso, isso aqui é meu, isso aqui eu vou levar, entendeu? Aí é momento de mudança, é momento de conversão, e Deus, Ele está olhando por você, Deus, Ele está vendo o seu coração, Deus, Ele sente o que você está sentindo, mas você precisa mudar. Você precisa sair fora dessa rota, sair dessa rota larga, desse portão largo e começar a andar no caminho de espinhos, aonde você vai encontrar Jesus no Calvário. É momento de você começar a seguir as paradas de Jesus, desde o momento que Ele foi colocado na praça. Eu já falei sobre isso. É momento de você colocar Ele na sua vida. E quantos não têm esse desejo hoje, mas ainda são atraídos pelas vidas boas que o mundo oferece? Quantas pessoas estão querendo buscar, mas a força ainda está fraca? Você não tem força para seguir, porque o caminho do mundo é mais forte, é mais gracioso, te dá mais conforto. Então, meu irmão, é momento de hoje você procurar esse caminho. O jovem rico, ele tinha dinheiro, por isso que está falando, ele olhou para trás, ele viu a quantidade de coisa que ele tinha. Ele era uma pessoa que era bem socialmente, é uma pessoa que possuía muitos bens, mas não queria deixar, porque seguir Jesus é árduo, seguir Jesus não é fácil, seguir Jesus é promessa. Então, quando você começa a largar tudo e seguir Jesus, você começa a entender os milagres, prodígios que Ele pode fazer. A palavra é clara.
Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. A promessa dele é para mim e para você. A promessa dele foi para Abraão. A promessa dele foi para Jacó. A promessa dele foi para Isaac. A promessa dele foi para José. A promessa dele foi para tantos, como até Davi. Mas quem construiu a própria igreja foi Salomão. Então, irmão, é momento de você iniciar esse caminho de oração. É momento aonde nós temos que sair dessa zona de conforto. Quando vendemos tudo, nos convertemos através da cura, a limpeza de espírito. Quando nós vendemos algo que está dentro do nosso coração, é vender para quem? É vender para Cristo. Falar para Ele: Senhor, hoje eu estou te dando, hoje eu estou fazendo essa comunhão com o Senhor, como que eu posso dizer? Como Noé fez essa aliança com o Senhor. Quando nós fazemos essa aliança com Deus, as coisas começam a mudar. Porque Ele te conhece, Ele conhece o seu coração. Vamos nos lavar hoje com o poderoso sangue de Deus, para que esse sangue do Cordeiro possa nos revestir, nos dar veste nova, receber a força que vem do céu. Quando nós somos lavados, quando nós somos purificados para a graça de Deus, as coisas vão acontecer. Vai demorar, sabe por quê? Porque não é o dia que você quer, não é a hora que você quer, não é o tempo que você quer, mas Deus, Ele tem um tempo a cada um embaixo dessa terra. Ele pode tirar a nossa vida a hora que Ele quiser, mas Ele também pode te dar vida em abundância. Vamos nos lavar com o sangue do Cordeiro, vamos deixar Ele nos fortalecer, nos dar força para o dia mau. Vamos dar testemunhos ainda da Tua palavra, vamos dar testemunho da graça que Ele nos faz, porque somente Ele é o dono do ouro e da prata. Vamos viver a palavra, vamos viver Cristo, mesmo nas dificuldades, mesmo na tristeza, mas no momento de alegria, vamos também glorificar a Deus. Não é no momento só de tristeza, porque Deus, Ele está ao tempo todo ao nosso redor, Ele está ao tempo todo nos observando, pois Deus sempre estará conosco, e isso é prova que Ele nos ama, que Ele não nos deixa órfão, que Ele está conosco. É isso, meu irmão, que nós temos que levar para a nossa vida, o testemunho. Sabe por quê? Porque muitos nesta vida estão precisando de algo novo. E esse jovem rico é um dos nossos testemunhos, que quando ele fala: Senhor, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só a ordem que ele fala. Ele fala: peraí, larga tudo. Olha aqui, larga tudo. Você tem que largar tudo para me seguir. E aí você começa a ter uma vida nova. Ele não quer te deixar órfão nessa noite. Ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer te dar algo diferenciado. Ele quer te mostrar o verdadeiro caminho. Então você tem que falar para Ele: Senhor, sem ti nada podeis fazer. Vai repetindo no seu coração: Senhor, sem ti nada podeis fazer. Senhor, muda a minha história. Senhor, busca o que tem de errado na minha vida, mas transforma, me faz um renovo. Senhor, sem ti nada podeis fazer. Irmão, que essa palavra possa entrar no seu coração, trazer mudança, trazer esperança, trazer algo de força e de coragem. Porque se você tem medo, hoje Jesus está te dando coragem. Porque diga para Ele: sem ti nada podeis fazer. Vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, que essa palavra, Senhor Jesus, ela seja canal de graça, canal de bênção, aonde ela partir, Senhor Jesus, aonde o vento soprar, porque, Senhor, sem ti nada podeis fazer, porque é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que faz milagres por dias e sinais, é o Senhor que muda a nossa história. Mas, Senhor, tira o que é ruim, mas traga coisas boas. Senhor, que se eu tenho
tenho que desapegar de algo, o Senhor me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Me mostra, Senhor Jesus, no sonho, me mostra com palavras, me mostra com gestos, mas Senhor, limpa o meu coração, porque hoje eu quero ser convertido na tua promessa e na tua palavra. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ter falado no teu coração nessa noite. Que Deus possa trazer essa paz que nós estamos precisando. Mas principalmente que Deus possa mudar o nosso sentido de viver. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Compartilha, já curte, já passa por irmão que está precisando dessa palavra de fortaleza. Porque Deus está com cada um de nós, em nome de Jesus.